Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do EHM Estuda Hard Medicina. Eu sou o Eric, um dos seus tutores aqui do nosso canal, tá certo? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um vídeo. Hoje, a nossa aula 2 da playlist de Bioquímica para o Ensino Superior, a gente vai discutir um pouco aqui a respeito da água, tá certo? É um pouco de praxe, acredito que vocês já saibam, começar essas aulas de bioquímica falando a respeito de água. Até porque a água tem a sua grande importância, não é mesmo? A gente não consegue pensar em sequer haver vida se não houver a presença de água. Então a gente tem que, desde já, começar já com esse pensamento dada a importância da água. Beleza? E, de fato, a água tem uma importância grandiosíssima para a existência da vida humana aqui na Terra, beleza? E é isso que a gente vai estudar um pouco aqui hoje nessa nossa aula, beleza? Para começo de conversa, algumas observações importantes com relação à água. Primeiro de tudo, que ela constitui a maior parte do peso da maioria dos seres vivos, né? Cerca de 70% da massa da maioria dos seres vivos é composta só de água, para nós termos uma noção da importância da água. Por que nós precisamos de tanta água no nosso organismo? Porque a água, pessoal, ela vai estar na maioria das reações químicas que estão ocorrendo direto no nosso organismo. Ou a água ela participa como reagente, ou então ela é produto, ou então ela participa acelerando uma dada reação, né? Acelerando uma dada reação, como por exemplo a reação de hidrólise, não é, com a ação de uma enzima que só possui o seu poder máximo, por assim dizer, de catálise dessa reação quando está na presença de um meio aquoso. Então a água ela também ajuda nessa ideia de acelerar uma reação, nessa ideia de catalisador. Então a água ela funciona às vezes até como uma enzima, porque se trata de um catalisador também, um catalisador biológico que nós temos em nosso organismo. Tá certo? Então a água ela tem essa grande importância no nosso organismo, porque ela participa das diversas, aliás, reações químicas que existem no nosso organismo. Então é por isso que nós precisamos de tanta água no nosso organismo. Por isso, a maior parte do peso da maioria dos seres vivos é de água, cerca de 70%. Tá? Suas forças de atração entre as moléculas e a pequena tendência em se ionizar são cruciais para a estrutura e função das biomoléculas. A gente vai estudar aqui que a água ela possui força de atração entre as moléculas, ou seja, forças de atrações intermoleculares, tá? Essa força de atração, eu vou falar no singular, porque se trata de uma força, mas em conjunto são várias, né? Mas, de um modo geral, em termos didáticos, é uma única força, que é a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. É uma interação entre moléculas de água, tá? Vai ser crucial para essa estabilização das estruturas e da função das biomoléculas. Além disso, a água ela não se ioniza facilmente. Ela se ioniza? Ioniza. A gente estuda lá, né? A gente vê H2O formando em equilíbrio H+, mais OH-. Ela até se ioniza desse jeito aí, mas não é fácil ionizar a água, certo? Não é fácil ionizar a água, porque você tem que quebrar ligações covalentes e você tem que quebrar essas pontes de hidrogênio aí que eu tô falando. Então necessita-se de uma grande quantidade de energia para se fazer isso, certo? Mas a água, ela se ioniza, e a gente vai ver essa ionização da água. Sua molécula e seus produtos de ionização, o H+, e o OH-, influenciam profundamente a estrutura, a organização e as propriedades de todos os componentes celulares, incluindo proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, certo? A gente vai ver que esses produtos de ionização aqui, eles são de suma importância quando se fala de pH, certo? Quando se fala de pH e soluções tampões, que vão ser a nossa aula 3, certo? A gente vai conversar um pouco sobre isso na aula 3, se eu não me engano, tá? E a sua estrutura, os seus componentes, hidrogênio, oxigênio, né, que são os dois principais componentes, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, vão influenciar demais na estrutura e na organização de vários componentes celulares, tá certo? Dadas essas forças de atração que existem, né, na molécula de água,
e dada a sua capacidade, dadas outras características que existem na água, como sua capacidade térmica, por possuir alto calor específico, tá? Por possuir alto calor latente, de fusão, de ebulição e por aí vai, certo? A gente vai conversando um pouco sobre isso no decorrer das aulas, ok? Bom, vamos começar falando logo um pouco aqui com relação às ligações de hidrogênio, beleza? As ligações de hidrogênio. Primeiro de tudo, a gente pensa o seguinte, como é que ocorrem essas ligações de hidrogênio? Uma ligação de hidrogênio, ela é assim chamada por ser, dentre as interações intermoleculares simples, a mais forte. Por que eu digo interações intermoleculares simples? Porque você tem outras interações intermoleculares um pouco mais complexas e que são mais fortes do que a ligação de hidrogênio, como é o caso da ligação íon-dipolo, certo? Que é uma interação intermolecular que existe entre uma molécula polar e um íon, certo? Essa força de atração, por ser eletrostática, ela é extremamente forte, mais forte do que a ligação de hidrogênio, certo? Mas em comparação com as ligações simples, quando eu falo aí de ligação simples, eu me refiro a dipolo induzido e ligação de hidrogênio, certo? A ligação de hidrogênio é a mais forte entre elas, certo? E ela sempre vai estar ocorrendo entre três substâncias. Ou você vai estar fazendo ligação de hidrogênio entre o hidrogênio e o flúor, entre o hidrogênio e o oxigênio, ou entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então, é possível que exista ligação de hidrogênio, basicamente, entre esses elementos, oxigênio, flúor e nitrogênio. É o chamado FON, certo? Então, a ligação de hidrogênio ela se estabelece entre esses três. No caso das moléculas de água, a ligação de hidrogênio sempre se estabelece entre quem? Entre o oxigênio e o nitrogênio. Ok? Sempre se estabelece entre o oxigênio e o nitrogênio. Então aqui, para a gente começar a pensar um pouco com relação à ligação de hidrogênio, a gente tem que pensar no seguinte. Existe na molécula de água uma diferença de eletronegatividade entre os átomos da molécula de água, que não é exclusividade da molécula de água, nós temos que lembrar isso. É por isso que a ligação de hidrogênio ela também existe entre outros compostos, tá? Entre outros compostos, como é o caso aqui da água, mas também existe nos álcoois, nos aldeídos, nas cetonas e em compostos com ligação NH, nitrogênio e hidrogênio, certo? Isso aqui é uma ligação covalente, não se trata de uma ligação de hidrogênio, mas em compostos com NH, onde você tem essa grande diferença de eletronegatividade, é possível que você consiga fazer sim ligações de hidrogênio aqui. Duas aqui no caso, né? Você pode fazer uma ligação de hidrogênio aqui com o hidrogênio de uma outra molécula aqui e o nitrogênio dessa molécula, e com o hidrogênio dessa molécula aqui e outro lá, outro flúor, outro oxigênio ou outro nitrogênio de outra molécula, certo? Você pode estar estabelecendo essas ligações de hidrogênio aí nesse caso. Então essa diferença de eletronegatividade entre os átomos da molécula de água, ela não é exclusividade da molécula de água, certo? E o que isso influi, Eric? Isso influi no seguinte: na molécula de água será gerada uma carga parcial do hidrogênio, que será positiva, e uma carga parcial do oxigênio, que será negativa. Como é que isso ocorre? Que imagina aí na tua mente a estrutura da água, H2O. Você tem o oxigênio um pouco mais superiormente, e embaixo os dois hidrogênios, tá certo? Entre eles uma certa angulação. Existe, pessoal, uma grande diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e a água. Entre o hidrogênio e a água, não, entre o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio, ele tá lá, lembra da tabela periódica? Lembra onde é que o hidrogênio fica? Ele tá bem para a esquerda. E o oxigênio, ele tá mais lá para a direita. E aí vocês vão lembrar das aulas de química do professor lá no ensino médio, em que ele diz para vocês que a eletronegatividade, ela cresce na tabela periódica da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o elemento mais eletronegativo da tabela periódica o flúor, né? Lembra lá do flúor? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ok? E a gente tem que lembrar disso aí. Bom, amigos, desculpem, tive que fazer um pequeno corte, mas como nós vínhamos falando com relação a essa questão da eletronegatividade, nós temos que lembrar justamente que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por quê? Porque ele está lá mais para a parte direita da tabela periódica, e quem está mais para a direita, como eu havia dito para você anteriormente,
como a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, então quem está mais para a direita está mais eletronegativo do que quem está mais para a esquerda. E no caso do hidrogênio, ele está mais para a esquerda, e no caso do oxigênio, ele está mais para a direita. Como você tem 2 hidrogênios, certo? Cada hidrogênio vai ficar com uma carga parcial positivo, que a gente chama de momento de polo positivo. Por que ele fica com essa carga parcial positiva, hein? Vamos lembrar do seguinte: qual o número atômico do hidrogênio? O número atômico do hidrogênio é 1, certo? Esse 1 que ele tem vai estar distribuído em uma única camada, que é na camada S, certo? Então, olha só, é mais fácil para o hidrogênio perder esse elétron que ele tem aí do que ele ganhar 7 para se estabilizar. Então, ele pode perder um elétron e se estabilizar, ou ele poderia ganhar 7, mas é mais fácil ele perder esse 1 elétron dele do que ganhar 7 e se estabilizar com o octeto. Ok? Então, é mais fácil para ele perder esse elétron. Ele quer perder o elétron. O oxigênio, ele é da família 6A. Certo? Então, na camada de valência dele, há 6 elétrons. Se ele ganhar mais 2 elétrons, ele se estabiliza com 8. Certo? Fica estável pela regra do octeto. Então, ele precisa ganhar 2 elétrons. Na hora que se estabelece uma ligação covalente entre dois hidrogênios e um oxigênio, o que ocorre? Por que eles se estabilizam? Porque esses 2 hidrogênios aí da nossa molécula, esses 2 elétrons que eles possuem, cada hidrogênio, eles vão se aproximar mais do oxigênio, dada a eletronegatividade maior do oxigênio, certo? Então eles vão se aproximar mais do oxigênio, dada a sua eletronegatividade maior. O que faz meio com que os hidrogênios percam esse elétron, certo? Então eles se estabilizam. E o oxigênio ganha mais 2, então ele se estabiliza também, certo? É por isso que a carga parcial do hidrogênio vai ficar positiva e a carga parcial do oxigênio vai ficar 2 vezes negativa, né? Por assim dizer, certo? E é por isso que a água ela é polar, ok? Bom, graças a essa polaridade, essa diferença de cargas aqui que nós temos, isso vai gerar interações eletrostáticas entre as moléculas de água, ok? Na água líquida, essas ligações, que são as ligações de hidrogênio e essas interações eletrostáticas ao mesmo tempo, elas vão ser mais inconstantes, o que nós vamos chamar de agrupamentos oscilantes, certo? Então, é uma coisa na ordem de picosegundos, 10 na menos 12, certo? O que vai ocorrer? Tá lá a ligaçãozinha formada, ela quebra e forma outra ligação. Isso na ordem de 10 a menos 12 segundos, certo? Tá a ligação formada, quebra, forma outra, quebra, forma outra, quebra, forma outra. Então, por que isso ocorre na água líquida? É justamente porque a estrutura da água no estado líquido, ela é meio inconstante, ela não possui uma estrutura bonitinha, bem delimitada, como é no caso da água no estado sólido, não é mesmo? Então, essas ligações, elas são inconstantes, no caso da água líquida, certo? É o que nós chamamos de agrupamentos oscilantes, da ordem de 10 na menos 12 segundos. Uma ligação de hidrogênio se forma, quebra, forma outra. Tá? Na água sólida e especificamente na água sólida, é possível realizar 4 ligações de hidrogênio. Já na água líquida, somente 3 inteiras, certo? Há um cálculo que se faz para conseguir dizer isso, com precisão. Mas a gente não vai focar nisso aí não, a gente não vai ver esse cálculo não, tá bom? Na água líquida serão somente 3 inteiras, 3, alguma coisa, 3,4, se eu não me engano, ligações de hidrogênio. Mas esse quebrado aí não interessa muito pra gente não, interessa só a parte inteira. Então na água sólida é possível que se faça, né, 4 ligações de hidrogênio e na água líquida 3 ligações de hidrogênio, perfeito? Bom, as ligações de hidrogênio, elas são individualmente fracas. Para quebrar uma ligação de hidrogênio, basta que nós forneçamos a 1 mol de água 23 kJ. Se a gente fornecer 23 kJ de energia para 1 mol de água, a gente consegue quebrar as ligações de hidrogênio que tem, né, ali nessa como é que eu posso dizer, nesse conjunto de moléculas de água que nós estamos analisando, certo? Então,
As ligações, elas são individualmente fracas, certo? Elas são individualmente fracas. Você fornece pouca energia e elas já quebram 23 kJ, como não é o caso de uma ligação do tipo OH, por exemplo. É uma ligação do tipo OH, você tem que fornecer lá cerca de 470 kJ, mais ou menos, tá? Para conseguir quebrar 1 mol dessas ligações de hidrogênio do tipo ligações de hidrogênio não, dessas ligações covalentes do tipo OH, certo? Uma quantidade de energia bem maior do que 23 kJ, certo? Então assim, elas são individualmente fracas. Só que quando você pega um conjunto de 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhares de mols de água, certo? Milhares de mols de água, você tem aí uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa quantidade de ligações de hidrogênio que está bem considerável, por assim dizer, certo? Então, o que torna essas ligações mais forte ainda, certo? Então, de um modo geral, o que eu quero que você entenda aqui? A ligação de hidrogênio individualmente, em comparação com as outras ligações do tipo covalente, do tipo iônica, ela é fraca, porque a quantidade de energia para se quebrar ela é pouca, é 23 kJ. O que em comparação com, por exemplo, a ligação do tipo OH é 470, da ordem de 470 kJ. Certo? Então, ela é realmente individualmente fraca. Entretanto, quando a gente analisa vários mols de água, né, vários mols de ligação de hidrogênio, portanto, essa quantidade toda junta torna essa ligação bem forte, essa ligação bem considerável, que vai influir em N coisas na estrutura da nossa queridíssima molécula de água, como, por exemplo, seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão e por aí vai. Tá? O somatório dessas ligações, como eu venho dizendo, confere à água uma alta coesão interna, que é a capacidade lá dela, como é que eu posso dizer, dela se atrair por outras moléculas de água, certo? E essas ligações também propiciam a atração entre outras moléculas, é o que a gente chama de adesão, certo? Então, a coesão e a adesão são explicadas justamente pelo fato da ligação de hidrogênio existir. A ligação de hidrogênio existe e, portanto, a coesão e a adesão também conseguem existir, ok? Para finalizar essa parte de ligações de hidrogênio, só mais um detalhezinho importante, é que elas são potencializadas com orientação favorável. Já já a gente vê uma imagenzinha que melhora a explicação dessa questão da orientação favorável, ok? Vamos lá. É aqui mesmo, ó. Aqui é basicamente aquilo que eu vinha falando para vocês, né? Aqui nós temos uma representação da molécula de água, onde você tem aqui o oxigênio e os dois hidrogênios, uma certa angulação entre eles de 104,5 graus, tá? E aqui você tem aquela diferençazinha de eletronegatividade que eu vinha falando. Aqui você tem dois hidrogênios com carga parcial positiva cada, e o oxigênio aqui em questão, que seria essa representaçãozinha em vermelho, está com carga parcial negativa, né? 2 vezes negativa, por assim dizer, ok? Aqui, esta representação de 3 tracinhos aqui seria, portanto, uma representação de um tipo de ligação ou ponte de hidrogênio, tá bom? Uma ligação de hidrogênio aqui, onde você está tendo essa ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra molécula. Aqui nós temos a representação de ligações de hidrogênio ocorrendo na água no estado sólido. Perceba que na água no estado sólido nós temos a possibilidade de formar 4 ligações de hidrogênio. Você tem uma ligação aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Cada hidrogênio da molécula de água consegue fazer uma ligação de hidrogênio e o oxigênio no estado sólido ele consegue fazer mais 2 ligações. Isso se dá graças às nuvens ou pares de elétrons livres que o oxigênio possui. Ele tem 2 pares de elétrons livres e aí ele consegue fazer ligações de hidrogênio também por conta desses pares de elétrons livres que ele tem. E ele consegue fazer 2 pontes de hidrogênio, ok? Isso no caso da água no estado sólido. Um detalhe importante da água no estado sólido é que ela forma essas estruturas hexagonais aqui, os chamados hexágonos perfeitos. Isso aqui só ocorre, né, graças às pontes de hidrogênio que conseguem organizar a água de tal maneira que ela fica dessa forma aqui, ó, dividida em planos iguais, né, em planos de igual comprimento, de modo que cada um desses planos possui aí hexágonos perfeitos contidos dentro deles, ok? Aqui é aquela representação que eu vinha falando. Aqui no caso ele coloca só a questão
da questão de como é que você vai formar essa ponte. Você tem um aceptor de hidrogênio e um doador de hidrogênio, que na verdade não há nem aceptor e nem doador, né? É só um grupamento que possui o hidrogênio e o outro grupamento que vai possuir um daqueles 3 elementos que eu falei para vocês, ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. Aqui ele colocou só o nitrogênio, não colocou o flúor, mas também pode ocorrer ponte de hidrogênio com o flúor. Tá? E aí você tem essas representações aqui que todas falam a mesma coisa, todas representam pontes de hidrogênio. Tá? Aqui é aquela questão que eu falei para vocês de que as ligações de hidrogênio elas são potencializadas em orientação favorável. Vejam só. Aqui nós temos uma ponte de hidrogênio dita forte. Por quê? Porque a orientação é a mais simples possível. No caso dessa orientação favorável potencializar a ligação, você tem que ter o mais simples possível. Nada de formação de angulações, nada disso. O mais simples, o mais linear possível potencializa cada vez mais essa ligação. Então, em termos comparativos, essa ponte de hidrogênio que está aqui ó, meio que em diagonal, né? E essa outra aqui que está mais reta, em comparação às duas, essa que está mais reta é muito mais forte do que essa que está mais em diagonal, que está mais oblíqua, certo? Então essa ponte de hidrogênio aqui ela é relativamente mais fraca, enquanto essa outra aqui ela é relativamente mais forte. Bom, os gases apolares eles são fracamente solúveis em água, né? Como por exemplo o caso do dióxido de carbono, o próprio O2, que é o queridíssimo oxigênio, o próprio N2, que é o nitrogênio, eles são pouco solúveis em água, certo? Já gases polares, como é o caso do NH3, a amônia, o H2S, eles são fortemente solúveis em água, tá? Gases apolares, quando colocados em solução com água, diminuem a entropia do sistema e, consequentemente, a velocidade das moléculas, o que torna eles pouco solúveis em água, certo? Então, a presença desses gases apolares em meio aquoso, dado o fato das moléculas de água serem polares, certo? E esses gases serem apolares, quando eles estão em meio aquoso, eles tendem a diminuir a sua velocidade, tendem a ter a sua entropia diminuída, certo? O que torna aí, portanto, esses gases pouco solúveis em água, ok? Compostos anfipáticos. O que é um composto anfipático, Eric? É um composto que ele vai se comportar de forma polar e apolar ao mesmo tempo, certo? Compostos anfipáticos em contato com água tendem a se aglomerar pela ação do efeito hidrofóbico, guardem esse nome, em que as interações polares são maximizadas com a água e as apolares são minimizadas o máximo possível. Estruturas estáveis de compostos anfipáticos em água são chamadas de micelas, certo? Sendo que ainda nós vamos ter a possibilidade de formar estruturas características chamadas de lipossomos. Eu acho que tem uma imagem de um lipossomo aqui, eu vou mostrar para vocês, ok? Então, os compostos anfipáticos são, por exemplo, os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles são compostos anfipáticos. Por quê? Porque eles possuem uma cauda hidrofóbica formada por hidrocarboneto e possuem uma cabeça hidrofílica formada por um grupamento fosfato polar. De um modo geral, pessoal, todo composto polar ele vai ser atraído pela água, porque a água também é polar, é aquela velha história, né? Polar atrai polar, apolar atrai apolar e polar repele apolar, assim como apolar repele polar. Então, de um modo geral, isso ocorre. Esse efeito hidrofóbico ele é interessante justamente por conta disso. Quando você pega um composto anfipático, que ele é polar e apolar ao mesmo tempo, como é o caso dos fosfolipídios, e coloca ele em meio aquoso, vai ocorrer um efeito, que é o efeito hidrofóbico, que vai fazer com que esse composto ele se organize de tal maneira que ele maximize as interações polares com a água e as apolares se minimizem ao máximo possível. Por quê? Porque a polar não gosta de apolar. Então essas interações entre polar e apolar sejam minimizadas em como é que eu posso dizer? Até para não existirem, por assim dizer, essas interações polar com apolar. Mas polar com polar serem maximizadas. Isso é o efeito hidrofóbico. E isso causa a formação de estruturas que nós vamos chamar de micelas. E também causa a formação de estruturas que nós vamos chamar de lipossomos. Vou ver se eu tenho uma imagem aqui. Isso aqui, pessoal, é só a representação do que ocorre quando você tem aí a
ionização, ou melhor aqui no caso a dissociação, de um sal, por exemplo, em meio aquoso. Veja só, aqui nós temos em representação aqui nessa estrutura o cloreto de sódio, o NaCl. Quando você coloca NaCl em água, as interações eletrostáticas elas tendem a se maximizar, certo? E é por isso que o NaCl ele se dissolve em água. Por que ele se dissolve? Porque ele vai buscar os dois átomos que compõem o NaCl, eles vão buscar maximizações eletrostáticas. Eles vão buscar maximizar a sua energia. E eles conseguem fazer isso justamente quando eles têm mais moléculas rodeando ele. E essas moléculas são justamente quem? São justamente as moléculas de água que estão dispersas ali naquele meio. Então você tem aqui ó, em azul destacado o composto Cl- e em cinza destacado o composto Na+. Tá? E aí o que ocorre? Olha só, o Na+, ele é o que? Ele é positivo, né? Ele é um íon carregado positivamente. Pelo fato de ser um íon carregado positivamente, o que vai ocorrer? Na molécula de água, quem tem carga parcial negativa, a gente viu que é o oxigênio. Então, várias moléculas de oxigênio, vejam só, vão ficar voltadas para o nosso Na+, para o nosso sódio, tá? Esse nosso sódio aqui, ele vai ficar, portanto, envolto por várias moléculas de água, sendo que especificamente os átomos que estão voltados para ele são os átomos de oxigênio. Essas moléculas de água rodeando aqui o nosso queridíssimo sódio formarão uma estrutura que nós vamos chamar aqui de camada de solvatação, ok? Camada de solvatação. O que é a camada de solvatação? É justamente essas várias moléculas de água rodeando um dado composto graças à sua carga, seja carga positiva, seja carga negativa. Sendo que no caso aqui, se a carga for positiva, as moléculas de água vão se organizar de tal maneira em que todos os átomos de oxigênio ficam voltados para esse composto que estão aqui, para esse composto que está aqui com carga positiva. Se o composto tiver carga negativa, como é o nosso caso aqui do cloreto, tá? O que vai acontecer? Quem tem carga parcial positiva na molécula de água são os átomos de quem? Os átomos de hidrogênio, certo? Então você vai ter a maximização aqui de moléculas de água rodeando esse composto, sendo que neste caso aqui, a camada de solvatação, ela se forma com os átomos de hidrogênio voltados, aliás, para o nosso composto que tem carga negativa. Tudo isso se explica, pessoal, graças a atrações eletrostáticas. Nada mais, nada menos nós estamos falando aqui do que atrações eletrostáticas. Positivo atrai negativo. É basicamente isso que a gente está trabalhando aqui, ok? Perdão. Aqui é justamente aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Olha que interessante. Quando você coloca um composto anfipático, certo? Em água, o que tende a acontecer? Um composto anfipático, ele é justamente um composto que possui uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Como é o caso aqui desse fosfolipídio em questão, certo? Esse fosfolipídio ele possui uma cauda hidrofóbica formada por hidrocarbonetos, certo? E uma cabeça hidrofílica. Se for um fosfolipídio, isso aqui, na verdade, eu estou dizendo que é um fosfolipídio, mas eu não tenho certeza. Se for um fosfolipídio, essa cabeça aqui, hidrofílica, vai ser justamente um grupamento fosfato. A cauda hidrofóbica geralmente é formada por hidrocarbonetos, tá? Esse termo hidrofóbico e hidrofílico, vocês já sabem. Hidrofóbico, fobia à água, né? Hidrofílico, filia à água, né? Então, a atração pela água, certo? E aí, olha o que vai ocorrer. Isso aqui é justamente as chamadas micelas que nos foi falada. Quando a gente pega no caso do exemplo aqui, que eu estou dizendo que é um fosfolipídio, a gente pega esse fosfolipídio e joga em água, o que vai ocorrer? As interações polares com a água, elas tendem a se maximizar, enquanto as apolares tendem a se minimizar. Então, o que vai acontecer com esses fosfolipídios? Eles vão se organizar de tal maneira que isso seja possível. Então, eles se organizam dessa forma aqui, ó, formando uma estrutura que para fora nós vamos ter sempre a parte hidrofílica em interação com o meio aquoso, enquanto para dentro a gente tem a parte hidrofóbica, que não está em contato com o meio aquoso. Certo? Isso aqui é, no caso, uma micela. Mas nós temos também o lipossomo. Eu acho que eu não coloquei o lipossomo.
Mas o que é o lipossomo? O lipossomo é basicamente essa mesma estrutura aqui, só que em bicamada, como no caso das membranas celulares. As membranas celulares, elas são em bicamada e são formadas por fosfolipídios, e a sua formação se dá justamente graças a esse efeito hidrofóbico, ok? Que a gente vem comentando. Bom, vamos conversar agora um pouco com relação a isso aqui. Os solutos, eles alteram as propriedades coligativas de soluções aquosas. O que isso quer dizer, Eric? Pressão de vapor, ponto de fusão e ebulição e a pressão osmótica são alteradas se nós adicionarmos solutos em soluções aquosas. Solutos que se dissolvem em água possuem maior efeito sobre as propriedades coligativas do que solutos que não se dissolvem ou se dissolvem pouco. Isso é fato, certo? Isso é fato. Solutos que se dissolvem em água, eles possuem maior efeito do que solutos que não se dissolvem. De um modo geral, a gente vai falar um pouco aqui sobre a pressão osmótica. A pressão osmótica, que pode ser entendida como a dificuldade de passagem da água, ela pode ser calculada usando a equação de Van't Hoff. A equação de Van't Hoff é essa aqui, onde P é justamente essa pressão osmótica e vai ser dada por I vezes C vezes R vezes T, onde I é o fator de Van Hoff, C é a concentração molar do soluto, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin, certo? Esse produto I vezes C ele indica a osmolaridade da solução e pode ser substituído simplesmente por N, tá? Que vai indicar a osmolaridade. Com relação ao fator de Van Hoff, ele vai ser sempre igual a 1 para solutos não ionizáveis, certo? Solutos não ionizáveis, o fator de Van Hoff é sempre 1. Já para solutos ionizáveis, ele vai ser proporcional à quantidade que se ionizou. Então, por exemplo, se você tem o NaCl, NaCl vai se ionizar em Na+, e Cl-. Então, o fator de Van Hoff dessa ionização ou dessa dissociação é 2. Por quê? Porque o NaCl é um soluto ionizável e ele se ioniza em 2 outros produtos, por assim dizer, tá certo? Então o fator de Van Hoff aí no caso é 2, ele é proporcional, certo? Para soluções com mais de um soluto, vai se usar essa outra formulinha aqui, ó, que é essa pressão osmótica vai ser dada por R vezes T, vezes a concentração do soluto 1, vezes o fator de Van Hoff desse soluto, mais a concentração do soluto 2, vezes o fator de Van Hoff desse soluto, mais a concentração do soluto 3 mais o fator de Van Hoff desse soluto e por aí vai. Se tiver 4, 5, 6, 7 ou a quantidade que for, tem que usar essa formulinha aqui, ok? Que considera todos os solutos em questão, perfeito? Então, basicamente a gente fala sobre a pressão osmótica, por quê? Porque é de grande importância a gente entender sobre pressão osmótica, tá? Entender sobre pressão osmótica, pressão coloide osmótica e por aí vai, que a gente vai vendo aí na sequência dos nossos vídeos de bioquímica, tá bom? A osmose, já que a gente falou de pressão osmótica, vamos falar de osmose. A osmose nada mais é do que a passagem da água de um meio para o outro, de acordo com seu gradiente de concentração e sem gasto de energia. Se trata de um transporte passivo, ok? Essa passagem ela se dá graças à ação da pressão osmótica, certo? Ela se dá graças à ação da pressão osmótica. As soluções elas vão poder ser isotônicas, quando a quantidade de soluto é igual a dissolvente. Serão hipotônicas, quando a quantidade de soluto excede a dissolvente. E hipertônicas, quando a quantidade de solvente excede a dissoluto. Importante ressaltar o seguinte, tudo isso com relação à água, certo? A gente está relacionando essas soluções com relação à água. Isotônicas, hipotônicas e hipertônicas. Lembrando que a pressão osmótica ela depende exclusivamente da concentração molar da substância e não da sua quantidade em massa, certo? Independente de você colocar 4, 5 kg de soluto, isso não importa. O que vai importar é a sua concentração molar da substância e não a sua quantidade em massa. Deixa eu só explicar para vocês essa questão aqui da passagem se dá graças à ação da pressão osmótica. A pressão osmótica é a dificuldade da água passar. Então, se a pressão osmótica está muito alta, a água tem dificuldade maior para passar de um meio para o outro, certo? De um meio para o outro. Então,
Então vamos imaginar uma solução que está hipertônica com relação à água. Uma solução que está hipertônica com relação à água. Isso quer dizer o que, Eric? Que se essa solução está hipertônica com relação à água, é porque você tem mais água do que soluto. Então você tem mais solvente do que soluto. Eventualmente, se você colocar essa solução em um local que ela vai poder se deslocar, colocar uma membrana permeável e a água poderá se deslocar, naturalmente a pressão osmótica do outro lado da membrana permeável, tende a estar menor. Por que vai tender a estar menor? Porque vamos imaginar que lá nesta outra solução, do outro lado da membrana permeável, exista lá uma quantidade maior de soluto do que de solvente. Então a pressão osmótica lá é bem menor. Então a dificuldade da água de passar de um meio para o outro, ela vai ser menor também. Ok? Então essa regulação da passagem da água de um meio para o outro, ela se dá justamente graças à pressão osmótica. E essas soluções, essa classificação de soluções que eu coloquei para vocês aqui, ela é sempre com relação à água. Tá? Ela é sempre com relação ao solvente. Então, se eu digo que uma solução está isotônica, a quantidade de solvente está igual a de soluto. Se ela está hipertônica, um dos dois está balanceado para mais. Então, eu posso ter mais soluto do que solvente. Está hipertônica com relação ao soluto. Mas se eu tiver mais solvente do que soluto, essa solução está hipertônica com relação ao solvente. Tá? Então, eu coloquei essa explicação aqui sempre com relação à água. Perfeito? Para fechar a nossa brincadeira, vamos falar um pouco sobre a ionização da água. Érico, você disse que a água ela não tem facilidade para se ionizar. Exatamente, ela não tem facilidade para se ionizar. Entretanto, ela se ioniza sim. Tá? A água possui um grau de ionização muito baixo. Olha esse dado, somente 2 em cada 1 bilhão de moléculas de água se ioniza. Então, somente 2 moléculas de água em 1 bilhão de moléculas de água vão sofrer ionização. Ok? A ionização da água pura, certo? Da água pura, ela se dá em equilíbrio e é expressa pelo quê? Por essa expressãozinha aqui, onde você tem H2O em equilíbrio, tá? Formando H+, mais OH-, certo? Em soluções, não é possível verificar a existência do íon H+, ok? Pois ele acaba sendo captado por outra molécula de água. Olha que interessante. Então, em soluções normais do dia a dia, se a gente fosse conseguir verificar uma ionização da água, de uma molécula de água se ionizando, nós não iríamos conseguir verificar a presença desse cátion H+. Por que nós não iríamos conseguir verificar a presença dele? Pois ele acaba sendo captado por outra molécula de água, formando o chamado íon hidrônio, H3O+, ok? Ou chamada água protonada, se você preferir. O íon H- continua existindo na solução livremente, ele não é captado por nenhuma outra molécula de água. Então é como se basicamente o que ocorresse fosse o seguinte, você tem aqui H2O, essa equação é um pouco estranha, mas explica o que eu estou dizendo para vocês. Você tem aqui H2O mais H2O. Esse H2O mais H2O vai formar em equilíbrio quem? H3O mais OH-. Não entendi, Eric. É como se fosse assim, ó. É como se esse primeiro H2O aqui, ele sofresse esse processo de ionização aqui, ó. E ele formasse H+, mais OH-. Só que vem essa outra molécula de água aqui, essa segunda molécula de água, e capta esse H+, capta esse nosso cátion aqui. E aí vai formar a chamada água protonada, o H3O+, certo? Ou simplesmente o íon hidrônio, beleza? Então é basicamente isso, né? Traduzindo em pormenores, é basicamente isso que essa equaçãozinha química aqui está dizendo para a gente, ok? Bom, a constante de equilíbrio da água é específica para uma dada temperatura de 25 graus Celsius, sendo que a temperatura vai estar diretamente relacionada com a constante de equilíbrio pela equação da energia livre de Gibbs, certo? A gente não vai falar sobre a energia livre de Gibbs agora não, ok? Essa constante de equilíbrio ela vai ser calculada dessa formazinha aqui, ok? E lá no final a gente vai encontrar que ela vale 10 na menos 14, certo? Que será usado futuramente por nós para determinarmos o chamado potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico. Porém, isso é cena para os próximos capítulos, ok? Muito obrigado por assistir ao vídeo, assistir até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que isso seja de valia para o seu conhecimento. Se você, de fato, gostou do nosso vídeo,
Deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva em nosso canal para estar recebendo a notificação de vídeos novos, ok? Compartilhe com seus amigos também que estão aí se preparando para fazer provas de bioquímica ou então estão estudando aí para saber mesmo porque gostam de bioquímica, ok? E é isso, meus queridos, minhas queridas. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.